Imagina uma carta. A letra é do seu filho, que já morreu. Ela descreve coisas que só ele sabia e te consola. E se quem segura essa caneta não for ele, um padre exorcista vai dizer, com todas as letras, quem pode estar falando ali. E no fim, ele conta o que bateu na janela dele, de madrugada, depois que ele mexeu nesse assunto. Isso aqui não é aula, é relato. Já entra na questão da invocação dos mortos, não é? Até que ponto uma pessoa que vai receber uma carta de um parente no centro espírita, que ela escuta daquela pessoa alguma coisa que muitas vezes tem a ver com o passado e tal, não sei o quê. Até que ponto é um morto que fala com uma pessoa ou um espírito, um demônio que fala através daquela pessoa? Não, de nenhuma forma é um morto que fala com a pessoa. Veja, isso fere a que são espíritos puros para existir fora de corpo. Ou seja, que são espíritos, puro espírito, que vivem e existem sem corpo físico. Deus mesmo e os anjos criados por ele. E nós sabemos que dos anjos criados por ele, existem os demônios, que são os anjos que declinaram, que se rebelaram. Só existem esses seres. Uma alma humana não tem como estar no nosso meio andando. Ou é Deus que está no nosso meio, ou são esses seres espirituais. Agora, atenção. Os anjos celestiais se identificam como tais. Então, um anjo que é anjo a serviço de Deus se identifica como anjo. Se manifesta como anjo. Aparece como anjo. Por quê? Porque ele está sempre a serviço de Deus. Esse é o ser dos anjos. Então você sempre verá na revelação cristã, bíblica e cristã, toda vez que um anjo se manifesta, ele é identificado como tal. Então, Rafael, Gabriel, Miguel, ou pessoas ao longo da tradição cristã que viram o seu anjo da guarda, ou foram visitadas por um anjo. É um ser que se revela na verdade. Ele começa por uma regra fria. Fora do corpo, só existem 3 tipos de ser. Deus, os anjos e os anjos que se rebelaram. Uma alma humana não fica vagando na sua sala. E tem um detalhe que muda tudo. Um anjo de verdade sempre se identifica como anjo. Nunca como a Dona Maria, nunca como o seu João. Guarda isso, porque agora a doutrina encontra o fenômeno. E o fenômeno, segundo ele, foi uma televisão que explodiu quando ele falava de demônios. Tô acostumado, Até a planta. Eu tô acostumado, viu, Guto? Outro dia, quando eu comecei a falar sobre demônios, a TV explodiu. Ainda bem que não foi a sua TV. É sério mesmo? É, foi salvado. Explodiu? Meu Deus do céu. Não sei se quando você entrevista o Duarte Lara acontece essas coisas também. Acontece. Então. Ele acontece, e também teve um outro que foi impressionante. O Padre Anderson Guerra. Padre Anderson Guerra foi uma guerra, não foi? Pra gravar com ele. Acontece mesmo essas coisas. Mas ele não vai nos atrapalhar. Sim, então a gente tá chegando a um ponto que não tem como a alma estar vagando e que se identifica como nome e se identifica como anjo. E não como Dona Maria, seu João. Exato. Quem é que pode vir a fazer isso? Somente um ser espiritual que age na mentira. Ou seja, fora da verdade. Com objetivos, com propósitos muito específicos. Então, o objetivo dos demônios em primeiríssimo lugar, é nos apartar de Deus e da sua revelação. E da verdade. Os demônios não estão preocupados em ser adorados, em ser desejados. Eles estão preocupados em afastar o ser humano de Deus. Afastar da verdade. Eu costumo dizer nos meus cursos de demonologia, se nós pudéssemos dizer que o demônio ama alguma coisa, que ele não ama coisa alguma, mas ama no sentido de que aprecia, gosta, a única coisa que o demônio ama é a escolha que ele fez. É a única coisa. Ele realmente crê, todos os demônios creem que o melhor para uma criatura é rebelar-se contra o Criador. Que o Criador não nos ama como diz que ama. Não está interessado em nós como diz estar interessado. O melhor para uma criatura é ela ser detentora de si mesma. Ser senhora de si mesma. Ponto. E é isso que o demônio crê
e em torno disso que ele milita. Então, para o demônio, ele não está preocupado em você colocar a ele no centro. Se você colocar essa caneca no lugar de Deus, para ele já está bom. Ele quer ver a escolha feita por ele replicada. Então, as criaturas presas em outras criaturas, num regime de idolatria. Ora, não é verdade, ou seja, é mentira, que mortos possam vir nos prestar algum serviço para nos aproximar de Deus e da verdade. O problema é que o demônio sabe disso. Mas há no ser humano o anseio afetivo. O pecado causou isso em nós. Repara no que ele diz do objetivo. O demônio não quer o seu altar, não quer ser adorado. Ele quer uma coisa só: te afastar de Deus e da verdade. A única coisa que ele ama, diz o padre, é a escolha que ele mesmo fez de se rebelar. E ele milita para ver essa escolha repetida em você. Não importa como. Guarda essa frase, porque ela é a chave do que vem. Há um anseio afetivo de ter contato com os que se foram. Nós gostaríamos de rever quem se foi, sobretudo se é alguém que nós amamos. Então imagine uma mãe que perdeu um filho de maneira trágica ou por uma doença. Ela gostaria de saber como esse filho está, onde ele está, ter um contato com ele. Bom, o demônio não tem compaixão. Ele é um demônio. Então, para ele, isso é um prato cheio. Uma mãe chorosa, com saudade de um filho, ela não vai respeitar essa dor de maneira alguma. Essa mãe, para ele, é uma presa fácil, vulnerável. Então, imagine só dizerem para essa mãe que ela pode receber uma mensagem do seu filho, inclusive ver a caligrafia do seu filho numa carta. Ela vai, ela reconhece a caligrafia do filho, ela reconhece eventos descritos naquela carta que só o filho sabia, e ela se sente consolada. Aí alguém vai dizer, mas pode ser um demônio? Um demônio consolaria alguém? Depende. Depende. Não se esqueça que para o demônio, Mas eu vou... É melhor pode deixar... tirar, pode... Então deixa, vai É lá. melhor deixar no chão. Para um demônio, os fins justificam os meios. Sim. Essa tese de Maquiavel não é de Maquiavel. Com certeza foi o demônio que inspirou Maquiavel para escrever, porque essa é a atitude dele. Os fins justificam os meios. Então, um demônio consolaria uma mãe, sim, se o preço dessa consolação for aprisionar esta alma na mentira. Isso. É um resultado superior. Então, deixa ela se sentir consolada, confortada, desde que, ao receber essa mensagem, esta mãe... Ao receber a mensagem, melhor dizendo, essa mãe passa a credibilizar o grupo religioso que lhe proporcionou a mensagem. Ela passará, a partir dali, a frequentá-lo, defendê-lo e receber todas as teses, doutrinas e filosofias que ali são ensinadas. Ponto. Foi um preço que valeu a pena pagar, consolá-la. Significa afirmar que uma pessoa que procura um centro espírita para receber alguma mensagem e tal, ou que vai ali, de uma certa forma, ela, numa linguagem de evocação dos mortos, que agora o senhor explicou o que é realmente que acontece, ela diretamente tem contato com o demônio? Ela pode estar tendo contato. Veja bem, digo isso sempre em cursos de demonologia. De onde é que vem, no caso... O demônio não tem religião de estimação. Sim. O demônio é espírita. O demônio é macumbeiro. Não, filho, o demônio pode usar coisa. O demônio às vezes é católico também. Né? Ele pode usar de elementos. Veja lá na vida dos santos. Santa Gema foi obrigada pelo diretor espiritual a parar de fazer penitência durante um mês, porque ela estava prejudicando a saúde. Jesus apareceu para ela pedindo penitência. Aí eu falei, e agora? Obedeço Jesus ou diretor espiritual? Ela contou para o diretor espiritual que exorcizou uma água e disse, a próxima vez que Jesus pedir jejum, você ofereça essa água para ele. Ela ofereceu e não era Jesus, era o demônio. Alguém poderia dizer, mas um demônio pediria penitência pelos pecadores? Depende.
Se ao pedir penitência pelos Era pecadores, para desobedecer. ele leva aquela alma a uma desobediência, então as pessoas caem, Guto, nos ardis, nas ciladas do demônio, porque elas ficam presas a atos pontuais, elas não pensam no processo. E a astúcia do demônio está num processo. Os fins, para o demônio, os fins justificam os meios. O demônio pode pedir jejum, o demônio pode pedir penitência pelos pecadores. Eu já vi o demônio pedir missa. Eu já vi o demônio pedir terço. E era o demônio. Era o demônio. Mas ele vai pedir um terço, pede se o fim último daquele ato for uma rebelião, uma desobediência, uma superstição. Então, ele é astuto e as pessoas caem. No Nordeste, onde mora a minha família, tinha isso de as pessoas morrerem e começar a aparecer para uma pessoa lá. Tem muita essa coisa de ver os mortos. Aí a gente costumava dizer, meu Deus do céu, fulano morreu, não chegou nem Farias Brito ainda, já tá aparecendo para não sei quem. Né? É uma linguagem que só quem é de lá sabe. Porque Farias Brito é a cidade indo pro Juazeiro, né? Diz que a alma tem que ir até o Juazeiro para subir pro céu. Falei, oh meu Deus do céu, essa alma não chegou nem Farias Brito, já tá aparecendo. E tinha isso. E aparecia o quê? Ah, fulano morreu, apareceu aqui e pediu para rezar um terço. Para a cidade inteira rezar um terço, tal hora, pela alma dele. A cidade inteira rezava. Não, porque o fulano pediu. Engraçado é que Nossa Senhora aparece em Fátima, em Lourdes, em tudo que é lugar, pede terço e ninguém reza. A igreja ensina a rezar o terço e ninguém reza. Aí um suposto morto aparece pedindo terço, a cidade inteira obedece. Isso é um tapa na cara de Nossa Senhora, de Nosso Senhor e da igreja. Então é óbvio que esse terço, nessa circunstância, por essa motivação, é sim um grande mal. E é o diabo pedindo. Ora, a conversa desce do abstrato para o humano. Existe em você um anseio antigo de rever quem partiu. Uma mãe que perdeu um filho daria tudo por um sinal dele. E é exatamente aí que mora a armadilha. O demônio não tem compaixão dessa dor. Para ele, uma mãe chorando é presa fácil. A isca é a mais cruel possível. Uma mensagem com a caligrafia do filho, com segredos que só ele sabia. O consolo é real. A pergunta é de onde ele vem. Agora, eu já vi coisas extremamente específicas. Ou seja, aquela informação veio de fora da cabeça do médium. Só pode ter vindo de um espírito maligno, travestido de pessoas. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, diz isso. Satanás se traveste até de anjo de luz. Então, eu mencionei agora um evento em que ele se travestiu de Nosso Senhor para Santa Gema. E existem vários relatos assim na história da igreja. O demônio, gente, ele é um espírito, puro espírito. Ele não tem forma. Sim. Então, quando a gente fala, é um demônio, as pessoas já imaginam o rabo, o chifre, um ser horrendo. Ele não tem forma. Ele é astuto. Ele é sujo. Ele é mentiroso. E ele não tem lugar de estimação, não. Ele pode se fazer passar pelo que quer que seja. Imagine só eu chegar. Ele sabe que minha avó falecida não pode vir aqui para dar um recado. Então ele pode se travestir dela. Que eu não tenho como dizer que não é ela. Porque se minha avó vier aqui e disser que não é ela, pronto, ela veio. E aí a doutrina cristã está errada. Então é justamente ele preenche um nicho que ele sabe que dificilmente será desmascarado, senão pela palavra, pela fé, pela doutrina. Por isso a parábola de Lucas, capítulo 16, do rico e do Lázaro, deixa isso claro. Quando o rico pede que um dos mortos volte para mandar o recado. E Abraão diz na parábola, eles têm a lei e os profetas que o ouçam. Ou seja, eles têm a palavra, eles têm o que Deus revelou, que ouçam o que Deus revelou, porque Deus não vai ficar enviando novas intervenções extraordinárias para testificar aquilo que já foi revelado. Então, sim, recorrer a esses lugares é abrir uma porta grande, é estar num ambiente propício a intervenções do maligno, que podem, à torta e à direita,
reivindicar legalidade sobre a pessoa. Uma pessoa que frequenta o centro espírita, às vezes o candomblé e outros lugares, né, e tudo, uma oração de renúncia já seria um primeiro passo e talvez suficiente para um retorno para a fé católica, se assim a pessoa desejar? Sim e não. Sim, veja bem, Guto. Voltar para a fé católica é simples. De fato, os efeitos do sacramento são imediatos. Isso. São imediatos. Então, se arrependeu, confessou, Deus perdoa plenamente. Você está completamente perdoado. A questão é que nós estamos lidando com o pai da mentira. Com ele é na mentira, não é na verdade. A verdade é que você está absolvido e perdoado e essas maldições estão desligadas. Mas ele pode tentar te convencer que não. Entende? Então ele começa a atacar a pessoa. Né? Semana passada eu disse para você que muitas pessoas ainda me procuram por causa do nosso primeiro podcast. Semana passada me procurou um senhor que é de Minas Gerais e determinado a deixar. Inclusive era um dos presidentes do terreiro de Umbanda e por causa do podcast resolveu deixar. E aí ele me perguntou: padre, o senhor sofreu? E aqui a lógica fica desconfortável. Se os fins justificam os meios, o disfarce pode ser qualquer um. O padre diz que já viu o demônio pedir missa, pedir o terço, se travestir do próprio Cristo diante de uma santa. Ele lembra a carta aos Coríntios: o mal se disfarça de anjo de luz. O teste, então, não é se a mensagem parece boa, é onde ela te leva no fim. E isso abre uma porta difícil de fechar. Perseguições, retaliações espirituais. Aí eu peguei um dos recortes do Santo Flow, onde eu falo sobre isso no primeiro podcast. Que sim, eu sofri ali 2, 3 meses, não foi uma coisa longa. Mas 2 ou 3 meses de retaliações assim, né? Coisa caindo, coisa batendo na janela, etc. Mas o que era isso? O demônio tentando me convencer de que converter-me à fé católica foi um mau negócio. Ele quer tentar convencer a pessoa da mentira. A única solução é resistir a ele. É o que diz a carta de São Tiago. Resista ao diabo, ele fugirá. Então a pessoa foi, usufruiu de favores, obteve benefícios. Algumas vezes fez uma consagração. Exato. Para chegar até isso também. Exato. E aí a pessoa, né, faz essa consagração, mas resolve se confessar ou se batizar. De repente ela nem nasceu nesse tipo de coisa, não é batizada, recebe o batismo ou se confessa. Todos os... Entenda isso. Eu sou católico, apostólico, romano, em nome do Senhor Jesus. Os efeitos do sacramento são imediatos e eficazes. Se você, após sair desses lugares, recebeu o santo batismo ou se confessou, todos os vínculos estão quebrados. A questão é a seguinte: o diabo quer te fazer achar que não. E ele começa a desferir uma série de ataques. Ainda ficou alguma coisa. Não, não ficou alguma coisa. Mas eu li num livro que a gente sai desses lugares e fica muita contaminação. Cuidado, porque isso pode ser literatura protestante. Porque a teologia batismal no protestantismo não é a mesma teologia católica. Sim. Para o protestante, o batismo nada mais é do que uma confissão pública da tua adesão a Cristo. Mas o batismo em si não gera nenhum efeito na alma. Isso para o protestante. Então, para o protestante, você vai ter que romper com cada mal a partir de uma atitude pontual. Então, aceitou Jesus, batismo, mas você se consagrou a essa entidade. Então, você tem que fazer oração de quebra disso, de quebra daquilo contra essa. Mas você também se consagrou àquela. Então, você também tem que fazer uma contra essa. Isso é protestantismo. Guto, e no movimento carismático no Brasil, fazendo nota de rodapé aqui, como o nosso clero durante os anos 70, 80 e 90 era refratário ao carismatismo, porque era formado pela teologia da libertação, o carismatismo não tinha onde beber. O carismatismo católico mesmo. Não tinha literatura para beber sobre os dons, sobre libertação, sobre cura, e bebeu em muitas fontes pentecostais protestantes, que ajudou em certos aspectos, mas atrapalhou em outros. Então essa tese de
toda hora você tem que ficar militando para quebrar uma maldição pontual, as pessoas não percebem que isso esvazia a nossa teologia dos sacramentos. Isso. Você não está lutando contra uma maldição incrustada, você está lutando contra ataques desferidos pelo demônio. Ele quer te fazer achar que ele ainda tem uma legalidade sobre você. Ele não tem. Você está lidando com uma mentira. Mas é que eu fiz uma consagração. Agora a história sai da sala de aula. Um homem se converte, larga o terreiro e pergunta ao padre: "Você já sofreu retaliação por isso?" E o padre não teoriza. Ele conta: 2 ou 3 meses de coisa caindo dentro de casa, coisa batendo na janela. Isso não é sentir uma presença. É barulho no mundo físico, na madrugada de uma pessoa real. E a conclusão dele é a mais provocativa. Não era cobrança de um direito. Era blefe. Os ataques. O demônio se nutre de medo, o demônio se nutre de receio, o demônio se nutre de audiência. Ele adora uma audiência. Você quer ver um demônio ficar? Dê audiência a ele. Dê um microfone para ele conversar, fazer um podcast com o Guto, fazer uma entrevista. Quem é você, Chucaveira? E o que você quer? Eu quero matar ela. Ele adora um paranauê desse. Não, eu ainda não marquei um podcast com a minha sogra. Olha, você que nos assiste, todo podcast ele faz uma menção à sogra dele. No meu primeiro ele fez também. Esse dia ainda não chegou, mas quem sabe um dia eu me preparo espiritualmente. E aí ele vai dizer que vai marcar com a sogra e Padre Duarte Lara. Com certeza, com certeza. Brincadeira. Um beijo, minha sogra querida, né, meu amor? É um amor, minha sogra. E após? Mas muito profundo isso daí, viu? Eu acredito que esclareceu muita coisa. Rapaz, eu acho que... Então fica a linha que corta esse corte ao meio. De um lado, a doutrina de um padre exorcista sobre como o mal atua no disfarce. Do outro, o barulho de coisa batendo na janela dele, de madrugada, que ninguém filmou. Ele mesmo dá a saída. Não é força, é resistência. E lembra que o demônio se nutre de 3 coisas: medo, receio e plateia. O que disso é fé, o que é fenômeno, e o que é só a mente humana com saudade. Eu respeito quem crê, e deixo você decidir de que lado cada parte. Mas se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, se inscreve no canal, porque segredo guardado é o que não falta por aqui.